Muito bem, estudante, vamos para a nossa aula de exercícios, né? Nós estamos na terceira quinzena, de 7 a 21, e a aula 3 é somente exercício, né? Vou fazer exercício dos dois assuntos, diluição primeiro, depois vamos com mistura. Então, nessa semana 1, nós temos aí diluição de soluções, né? E agora nós vamos fazer um exercício, eu vou fazer no quadro aí para você, desse exemplo de uma diluição partindo de um soluto, né? Um suco de concentração 25 gramas por litro foi diluído para 1,5 litro de água. Calcule a concentração final dessa solução, né? Então tá aí a fórmula, tá? Os dados que a gente pegou, né? Da questão, tá? Concentração inicial 25 gramas, né? Lógico que a massa é 25 gramas e o volume 1 litro. E na solução final nós vamos descobrir a concentração final, né? A massa é a mesma, 25 gramas, né? Tá? E o volume final de 1,5, porque a massa ela não altera, né? Você colocou lá, mas você vai colocar, aumentou o volume, né? Um soluto, um solvente, né? Então vamos ver essa questão. Eu vou trazer aqui para vocês, né? Como vou fazer esse cálculo aí. Observe que eu substituí dentro da fórmula os dados fornecidos, né? E aí o resultado final foi 16,7 gramas por litro. Agora vamos na prática. Muito bem, pessoal, vamos agora fazer os cálculos, um exercício sobre diluição, tá bom? Então, como vocês viram aí na questão, né, a gente tem aí, né, a primeira questão que é primeiro sobre o suco, né? Eu vou colocar a fórmula aqui, que é muito simples, ó, C1, que é concentração inicial, vezes o volume inicial, e depois é o que você vai produzir depois, que é a concentração 2, que é a concentração final, vezes o volume final. A setinha indica o que você vai fazer depois e o que tem antes, certo? Então os dados que eu tenho aí, dessa questão aí, é que a concentração inicial do suco é 25 gramas por litro. Então, se eu tenho 25 gramas por litro, então, lógico que eu tenho um volume que é 1 litro. Então, eu posso colocar aqui 25 vezes 1, certo? Porque é 25 gramas por litro, tá? E na concentração 2, é o que eu vou querer fazer, né? É incógnita. E o volume 2, que ele vai fazer em 1,5 litro. Então, 1,5 litro, ó. Tá? Beleza? Então ele vai diluir 25 gramas em 1,5 litro, tá? Beleza? Na concentração do suco no papel é 25 gramas por litro, tá? A concentração inicial, né? Então vamos descobrir essa concentração aqui. Então o que eu tenho que fazer? 25 vezes 1, 25. Muito fácil. Ali vai dar 1,5x. Aí aqui, como é que você tem gente que tem dificuldade nisso? Mas como é que eu trago esse x para cá? Porque eu tenho que colocar o x para cá. Então ele vem negativo e isso aqui vai negativo para lá. Então vou detalhar, ó, menos 1,5, porque passou pela igualdade, troca de sinal. E menos 25. E agora, professor? Olha, você sabe que na matemática a gente tem um dispositivo que a gente usa o menos ali, né? Menos 1. E a gente faz aqui, ó, menos com menos dá mais. Então vai ficar 1,5x e 25. Agora sim eu posso isolar o x. 25 dividido por 1,5. Tá? Que aí vai dar o resultado de, arredondando, 16,7 gramas por litro. Ok? Então tá aqui a resolução detalhadamente, né? Você descobriu agora a solução final, a concentração final é 16,7 gramas por litro. Ok? Agora vamos fazer com líquidos, ok? Muito
Muito bem, agora com litros é a mesma coisa, né? Você tem aí, como você viu aí, na concentração inicial nós temos 12. Concentração inicial. E nós temos o que? 200 litros. 200 ml. 200 ml, né? Igual. Concentração 2 é o que eu quero saber. E o volume final? 500 ml. Tá aí, eu montei, ó. Depois que eu jogo os dados tudo aqui, aí fica fácil. Lembrando que às vezes pode pedir o volume. Ou às vezes pode pedir o outro código, mas não importa. Você coloca aqui na fórmula e resolve, que é matemática. Então como é que fica isso aqui? 12 vezes 200 dá 2.400, né? 2.400. Se você for fazer na calculadora, não coloca o ponto dizendo que não. Senão vai ficar, ela vai entender que é 2,4, né? Tem que prestar atenção nisso. E aqui vai ficar 500x. Não é isso? Ah, professora, novamente aquela questão. Você vai trazer o x para cá, então vai ficar menos 500x. Não é? Ó? Menos 2.400. Né? Você usa a ferramentazinha, ó, fica 500x e 2.400. Aqui você isola o x. 2.400 dividido por 500. Cuidado aqui também, ó. Tem gente que atrapalha aqui, ó. Coloca o 500 em cima. O aqui vai passar dividindo, tá? E aqui vai dar quanto de concentração? 4,8 gramas por litro. Certo? Tá resolvido a questão, né? Dessa vez nós estamos usando o líquido, né? Ok, pessoal? Tranquilo? Nós estamos usando solvente, na verdade, né? Solvente. Então, tá aqui o detalhe para você fazer, tranquilo, e boa sorte. Muito bem, agora nós vamos para o exercício de mistura de soluções. Né? Repetindo aí que nós estamos na terceira quinzena, essa é a aula 3 da semana 1, né? Mistura das soluções. Então, nós vamos ter agora um exemplo aqui, né? Esse exemplo é muito simples, né? Foi misturado 2 litros de solução aquosa de cloreto de sódio a 0,2 mol por litro. Certo? Esse 0,2 mol é a concentração. Com 1,5 litros de uma solução aquosa de sulfato de cobre, que ela tem a concentração de 0,5 mol por litro. O solvente de ambas as soluções é o mesmo, que é a água. Porém, os solutos são diferentes, de modo que se originou uma nova solução. Então, eu retirando dos dados, né, que tem na questão, o cloreto de sódio tem ali, ó, a fórmula, né, o N sobre volume, tem uma concentração 0,2 mol dividido por 2 litros, né? E aí vai dar um valor de 0,1 mol por litro na nova solução cloreto de sódio. E no sulfato de cobre, 0,33. Agora eu vou fazer isso num quadro aqui para você ficar mais tranquilo, ok? Vamos lá. Muito bem, agora nós vamos trabalhar com mistura de soluções. O exercício que você viu aí, né? Nós extraímos os dados e nós vamos fazer essa questão, né? Então vamos lá. Quando você tem uma mistura de 2 soluções, líquido com líquido, observe que tem a estrutura química aí, né? Do cloreto de sódio e do sulfato de cobre, certo? E quando você vê assim 0,2 mol por litro, isso quer dizer o quê? Você lembra da aula de molaridade? Isso quer dizer que é 0,2 molar, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar cada situação, cada substância. Então, primeiro, para o cloreto de sódio, nós temos, né? Vamos ver o seguinte, temos aqui o N e o volume, que é a fórmula. Tanto pode ser usado para o sulfato de cobre, tá? Vou botar assim, para ficar melhor, tá? E tem o N e o volume, certo? Mesma coisa, né? Então eu vou fazer o que aqui? Nessa mistura, o meu N, que é quanto? Vale quanto? 0,2. Não é isso que os dados me deu? 0,2 molar, né? E tem aí em volume 2 litros.
E no lado do sulfato, eu tenho quanto? 0,5 mol por litro, né? E o volume que ele me deu foi 1,5. Ok? Então, eu pegando aqui, dividindo isso aqui por 2, vai ser igual a quanto? 0,1, né? Mol por litro. 0,1 mol por litro do cloreto de sódio, certo? E aqui, o nosso sulfato de cobre vai dar quanto? 0,5 dividido por 1,5 vai dar 0,33 mol por litro. Tá entendendo como é que é? É só você jogar dentro dessa fórmula aqui. O N representa o mol, a concentração em mol, e dividido pelo volume, tá? E aqui é a mesma coisa. Você vai pegar uma situação das duas substâncias e você vai determinar a quantidade de matéria nessa solução que foi misturada de cada um, tá? Beleza? Então é isso aqui, ó. É muito simples, né? É só você fazer, colocar dentro da fórmula e você dividir e vai dar esse resultado. Só que você tem que saber que isso aqui, ó, é concentração, né? 0,1 mol por litro é concentração. Em cada litro você vai ter 0,1 mol de cloreto de sódio. E em cada litro você vai ter 0,33 mol de sulfato de cobre. Ok? Tranquilo, né? Então eu espero que você faça as atividades que eu deixei para vocês no formulário. Faça porque é avaliativo, tanto química como pequim. Eu vou avaliar você com o que você está fazendo e enviando para mim, né? Principalmente enviar. Que se você não enviar, como é que eu vou saber que você fez, né? Certo? Então eu vou avaliar você pelo que você faz, né? E aí eu tenho uma relação todinha e vou lhe dar a sua nota conforme o que você fez nas atividades, tá? Não é somente assistir. Você pode até responder lá errado, né? Por exemplo, você não assistiu a aula, tá, e chutar, mas aí o problema é seu, né? Eu estou passando um conhecimento para você e você tem que aproveitar essa oportunidade que você tem um professor para ensinar, tá? E lhe avaliar, tá? Você tem hoje muitos recursos para você aprender, né? E outra coisa muito importante, nós estamos nas aulas remotas, mas se as aulas presenciais chegarem, então vai voltar aquelas avaliações avaliativas com o professor na sala fiscalizando. E você fazendo sem consulta. Então aproveite para aprender e para fazer as atividades e obter sua nota. Certo? Um grande abraço.